Você que nos assiste é muito bem-vindo, como sempre. Compartilhe para o maior número de pessoas para que a palavra seja espalhada, anunciada em nome de Jesus. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De novo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, fala conosco uma vez mais nessa manhã. O Senhor já tem falado desde as orações, passando pela abertura, no louvor, e continue a falar conosco, e que a palavra pregada gere em nós um incômodo bom para a prática, que não sejamos apenas ouvintes, mas de fato praticantes, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho, como pastor, eu recebo algumas perguntas, isso é natural, é inerente do pastoreio, né? Se eu pudesse fazer o top 10 das principais perguntas, eu acredito que essa estaria no topo, que é o que a gente vai tratar hoje. Essa é a principal. E se não é a principal, pelo menos é a mais importante. Qual é a maior dúvida, na minha opinião, que o cristão aqui na terra tem? Ou uma das maiores dúvidas? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu entendo, pastor, o que Deus quer para a minha vida? Como saber o propósito de Deus para a minha vida? Como entender a vontade dEle? Porque eu entendo que a vontade dEle é boa, completa comigo, perfeita e agradável. A gente sabe isso de cor, porque é um versículo gostoso de ler, né? Nossa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é verdade. Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu entendo que fazer a vontade de Deus não é algo ruim. Mesmo que para a minha carne, algumas coisas que Deus manda é ruim, naquele momento, porque a gente tem que vencer a carne, no fim sempre é bom. Pensa assim, igreja, hoje eu quero ser bem didático, da maneira que eu procuro sempre ser bem direto, bem prático mesmo. Pensa assim, Deus não é o nosso pai, você concorda com isso? Ele é seu pai, não é? E um pai quer coisas boas para o filho, não é? Então tudo que um pai deixa de regras, de direção para o seu filho são coisas boas, concorda? Logo, cumprir a vontade de Deus é uma coisa maravilhosa. Quem aqui já praticou a vontade de Deus e colheu bons frutos aqui? De verdade, se você não viveu isso ainda, não precisa erguer a mão. Não é gostoso poder falar, nossa, eu plantei, eu me guardei ali na vontade de Deus. Não foi fácil, porque minha carne gritou para o outro lado, mas eu me mantive fazendo a vontade de Deus, e isso no final foi maravilhoso. Foi bom, de fato foi bom, foi perfeito e foi agradável. Parece que fazer a vontade de Deus é uma tentação para a nossa carne, mas quando a gente supera isso aí, e fala, meu Deus, como valeu a pena casar direito, por exemplo? Como valeu a pena me manter no meu trabalho íntegro na palavra, mesmo que eu estava sendo tentado de diversas formas, eu me mantive, e no final a colheita sempre vem. Eu vou usar aqui uma frase que geralmente é de neopentecostal, não se assuste, mas acho que se aplica aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém. É verdade. Por quê? Como assim, pastor? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Seja para o mal, seja para o bom. Eu não estou falando de dinheiro agora, que o neopentecostal leva para o lado financeiro. Eu estou falando, é impossível, se você buscar a viver a vontade de Deus, impossível você não colher bons frutos. Impossível, é uma matemática exata e impossível de não dar certo. Os frutos virão, a resposta virá. Então, já começo essa introdução deixando algo no seu coração. Se você está buscando a vontade de Deus e fazendo a vontade dEle, mesmo que você esteja em tempestades, mesmo você que está me assistindo aí, você parece que é um bobão. Porque às vezes, como crente, a gente se sente assim. Eu me sinto muitas vezes. Meu Deus, eu estou procurando fazer a sua vontade, eu me sinto me perdoe, Senhor, mas eu me sinto um bobão. Porque o mundo está indo tanto na contramão, e é tanta postagem diferente do que é a sua vontade. Eu estou me sentindo como o Asaf, quando ele escreve um dos salmos, e ele vê o ímpio prosperar e ele não, por exemplo. E ele vê coisas acontecendo para o ímpio, e eu que estou fazendo a vontade de Deus, não. Seja sincero, não precisa erguer a mão, mas você já teve esse sentimento. Talvez você tenha ainda hoje. Poxa, como cristão eu batalho, acordei cedo hoje, vim aqui, estou buscando a Deus e parece que nada está acontecendo. Não se esqueça, igreja, não se esqueça. Tudo que a gente faz para Deus é um plantio. E uma plantação vem colheita, mas não é instantâneo. A história
Cristão não é João e o pé de feijão, né? Nada na vida é assim, que você planta e nasce no outro dia. Então você tem que semear, ainda que com lágrimas, conforme Salmo 126, que com certeza, Salmo 126 diz isso, você voltará com a sua colheita. Amém? Então essa é a dúvida maior, na minha opinião, não sei a sua, não sei se essa é a sua maior dúvida, mas eu acredito que a maior dúvida, talvez a gente tenha dúvidas sobre o céu, como será o céu, como é que é viver eternamente, mas são dúvidas futuras. Mas se eu pudesse te perguntar agora, uma dúvida que você tem agora, fora problemas que você tem, com certeza como cristão como é que eu entendo o que Deus quer para a minha vida? Como eu assimilo isso? E para a gente entender isso, eu não quero que soe isso como uma escola dominical, mas pode parecer que eu quero, não um estudo, mas tentar ser bem didático hoje, bem simples. Nada que eu vou falar é novidade. A minha fé, que é o que eu falo aqui, desperte em você algumas memórias, algumas lembranças, porque a gente sucumbe às vezes por não viver mais a vontade de Deus, ou não entender. Porque eu não vou perguntar aqui para não expor ninguém. Mas talvez tenha pessoas aqui agora, ou nos assistindo, que estão confusas. Meu Deus, o que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Exatamente. Como é que eu entendo os próximos passos? Mediante o que eu estou vivendo, como eu entendo os próximos passos? Eu não vim te trazer uma resposta sobre a sua vida particular. Mas eu vim te trazer uma base bíblica para você. Se você praticar isso biblicamente, não tem como Deus não falar com você. É impossível Deus não falar com você, porque o que eu vou citar aqui é Bíblia. Amém? Concatenado certinho, que eu tive esse cuidado que a gente tem aqui na Genuína, para que se você de fato relembrar isso, viver isso, Deus, a voz dele vai ser audível para você. Amém? Eu coloquei 3 verbos aqui e 3 explicações. Tem 3 coisas que a gente tem que fazer. A primeira delas é entender. Grava isso. Eu não quero ser, de novo, né? A gente não faz isso aqui, mas diga, entender, que você está com sono. Ixi, pai. Senhor, estou fazendo, pai, estou à vontade, mas não está fácil, não. Diga entender, igreja. Pelo amor de Jesus. Entender. Se você pelo menos entender e não falou, não tem problema, só entenda. Entender o quê? A sintonia de Deus é diferente da nossa. Entenda isso. Entenda isso. Você já sabe, mas entenda. Não é só saber, é entender. O que é entender? É assimilar. A sintonia de Deus é diferente da minha. Enquanto nós não colocarmos isso na prática, e eu vou te explicar melhor, não adianta brigar com Deus. Nós temos que admitir que enquanto estivermos nesse corpo carnal, igual agora, você não me respondeu, eu fiquei com raiva de vocês. De verdade. Aí agora já estou legal de novo. Mas eu fiquei com raiva. Senhor, dá vontade de falar, Deus me livre. E você vai um dia subir aqui, você vai entender. Mas a gente tem que entender, além disso aí, peraí, isso é minha carne, a nossa sintonia é diferente da de Deus. Se fosse Jesus pregando aqui, mesmo que você não soubesse, ele ia vir, ele ia pregar e ele ia embora. Porque ele é Deus. E a gente tem que entender que a minha sintonia está sempre brigando com a de Deus. Às vezes eu sintonizo, sabe, igual em rádio? Aquelas barulheiras, né, da ZYZ, não sei das quantas. Aí você vai, tchum, 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 tchum. Você coloca na estação de Deus certinho. Só que a nossa vida é uma caminhada. Sabe quando você está numa estrada, ouvindo um programa de rádio, aí você vai num lugar que não pega aquela rádio, ela já, entra outra coisa. Você está lá ouvindo um louvor, de repente entra um tchu-tchá-tchá lá, né? Muda totalmente, na mesma estação. Você fala, ô Satanás, eu quero tchu, eu quero tchá e tal. E você estava querendo ouvir a vontade de Deus e entra um quero tchu, quero tchá. É assim. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Você está ali na sintonia, buscando, em oração. Aí acontece alguma coisa que a sua carne grita. Então, a primeira coisa que o cristão precisa entender, não adianta servir a Deus querendo encaixar a sua carne na vontade de Deus. Não dá. Você, carnal agora, eu gostaria que desse, porque eu sou carnal, mas não dá. E graças a Deus que o meu desejo está errado. Eu gostaria, por exemplo, Adão, quando ele viu lá, Eva viu o fruto e teve a soberba da vida, a concupiscência da carne, tudo aquilo que a gente aprende em escolas dominicais, eles gostariam de comer aquele fruto, descobrir coisas e não acontecer nada com eles. E fala a verdade, você gostaria de cometer alguns pecados, dar alguns cascudos em alguém? Isso não ser pecado, mas é. É, igreja, não tem jeito. E por que é errado? Deus vai mostrando. A ira leva a gente para a ruína. Então,
sentimentos humanos não são bons, mas a nossa carne grita. Então, se a gente não entender o que nós lemos aqui, ó, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, olha, isso é clássico. O mundo está tentando inverter isso, até algumas igrejas. Mas, ó, a palavra continua sendo a Bíblia, ela não precisa ser atualizada não, tá? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. A Bíblia diz mais para frente que você tem dois senhores. Não adianta, eu sei que é uma palavra dura, porque a nossa carne gostaria de colocar numa mesma mesa as nossas vontades carnais e Jesus, mas ele levanta, ele sai, não dá. Não dá. Ele não vai conviver com uma pessoa que quer viver de uma maneira desenfreada, do jeito dela, e não quer se render a Jesus, não dá. Olha um outro texto clássico aí sobre vontade de Deus, essa você conhece, que é Romanos 12, né? 1. Isso aí todo mundo já conhece, se o irmão puder projetar aí para a gente, é conhecida, mas olha só, sempre a vontade de Deus está acompanhada com uma mudança de sintonia. Pode perceber lá, ó. Irmãos, eu rogo a vocês, então Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejam conformados com esse mundo, perceba que bate certinho com João 2, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quer saber sobre a vontade de Deus? Tenha um entendimento. A minha sintonia, não fala do mundo, a geração de hoje, seja sincero, fala de você. Peraí, eu preciso entender que a minha sintonia não é a mesma de Deus. Eu que tenho que ficar sintonizando, aí às vezes ela sai. Aí eu sintonizo, aí às vezes ela sai. É uma briga para o resto da vida. Sempre estaremos lutando com a nossa carne. Se a gente não entender isso, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje. Muitas pregações, muitas igrejas, infelizmente, estão tentando dar um jeito de encaixar. Já tem cristão defendendo o uso da maconha de maneira recreativa para um crente, porque acalma. Já tem defesa para isso. E talvez você esteja aqui pensando, ué, por que não? Olha, o mundo está assim. Já tem pessoas defendendo e tentando encaixar todo tipo de visão progressista, eu não estou falando de política, estou falando da visão progressista, no cristianismo. Tudo. Tudo que a Bíblia diz não, o mundo diz sim. Aí existem pessoas tentando centralizar isso num talvez possa, se você fizer desse jeito, se você fizer daquela maneira. Por quê? Estão sedentos, igreja, em encaixar o mundo dentro da igreja. E eu sei que não é uma palavra popular essa, mas essa continua sendo uma palavra viva que revela a vontade de Deus. Quem continuar firme seguindo a vontade de Deus, não estou dizendo para você ser um cara, um homem das cavernas de 1910 lá. Não é isso. Você pode ser moderno em Cristo, mas a palavra não tem essa de atualizar, não. A palavra é a palavra. Amém? É a palavra e acabou. Muitas pessoas não entendem no sentido da prática de que as coisas são diferentes. Eu te dou um exemplo melhor ainda. A felicidade. Eu queria ter 30 minutos. Quem sabe onde a gente prega só sobre... Já preguei, né, uma vez. Sobre a felicidade. O que a Bíblia fala sobre felicidade. E o que o mundo ensina. Então eu vou... em 10 minutos, 5, tentar desconstruir coisas que o mundo ensina para a gente. É difícil. Então eu oro para que o Espírito Santo fale além dessas palavras minhas com vocês. A felicidade. O que a gente aprende aí fora? O importante é você ser feliz, não é isso? Não é uma frase bonita? Mas está errado. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu gostaria na minha carne que fosse verdade isso. Mas a minha carne está errada. Porque se o importante é você ser feliz, logo você faz qualquer coisa para ser feliz. Logo não há regras. Logo a sua felicidade pode e vai passar por cima de outras pessoas. Pessoas ficarão infelizes por causa da sua felicidade. O mundo, ele te joga num egoísmo. Perceba que quando nós lemos em João, e isso é o que aconteceu com Adão e Eva, eles cobiçaram aquela fruta, eles viram que aquilo era gostoso para eles, eles quiseram para aquele momento. Isso é a felicidade do mundo. Eu quero me satisfazer agora. Eu quero me saciar agora. O importante sou eu estar bem.
O importante é o meu bem-estar. Então, isso abre precedente para a pessoa casar com quem ela quiser, com o sexo que ela quiser, da forma que ela quiser, ela chamar do nome que ela quer, ela falar que ela tem o gênero que ela quer, ela falar que ela é o que ela quiser ser, e pronto, pode me atacar aí o que vocês quiserem, mas eu estou citando a palavra, e acredite, é em amor que eu estou dizendo. Você não pode ser o que você quer ser. Você não pode ser feliz a todo custo. Não há espaço para isso. Não dá. Essa não é a felicidade da palavra de Deus. Você sabe o conceito de felicidade da palavra de Deus, que é muito mais duradoura? A felicidade da parte de Deus está sempre a ver com o outro. Ser feliz, você ser feliz, sempre, quer ver, coloca aí Mateus 5, que é o clássico das bem-aventuranças. Toda felicidade tem a ver com o outro. Mas, pastor, eu não vou ficar bem. Quando você faz para o outro, você fica bem. É comunitário o negócio. É um pelo outro. Não é um por si. Senão, Deus que teria criado Adão e falado, tá bom. É eu, Adão e o mundão aí, tá tudo bem. Não, ele falou, não é bom que o homem viva só. Pronto. Com essa lição de Deus, ele está dizendo, quer ser feliz? Faça para o outro. Alguém vai fazer para você. Não vai, pastor. Cumpra a palavra que vai. Vai, talvez você está esperando que seja o X, o Y, o Z. Mas Deus sempre vai honrar você. Alguém te fazendo feliz. Não duvide disso. Isso é bíblico, isso é lei, isso é bíblico. Mateus 5, eu vou ler pouquíssimo, o irmão não projetou aí. Bem-aventurados os misericordiosos. Tudo bem aí, Rayan? Tá, é possível? Colocou? Obrigado. Olha, pensa comigo, igreja. Fala isso para alguém que é... para essa geração aí, o importante é ser feliz. Chega nessa pessoa e fala, você quer aprender a felicidade que Deus ensina? Seja pobre de espírito. O que eles vão falar para você? Está tirando com a minha cara. Eu, pobre de espírito, eu quero mais. É ser rico em todos os sentidos. Humilde, que é essa pobreza de espírito, quer dizer, humilde, resignado, alguém que é apto a aprender, alguém que fala, tudo bem, me ensina você. O mundo ensina isso, o mundo fala, não, eu tenho a solução. Eu sei, eu tenho estudado marketing digital aí, e é engraçado, todo mundo tem uma fórmula de marketing digital diferente da do outro. Não, esquece toda essa forma aqui de marketing, joga fora. Essa aqui é a minha, é comigo. Isso entrou dentro das igrejas. Ou você já não viu aquele pastor, uma foto dele bonita assim, de um pastor? Esse aqui tem o dom do milagre. Esse aqui cura. Esse aqui tem o dom da visão. Parece que Deus, quando o cara nasceu, falou, você é o cara. Você vai ter o dom de ser orou, dente de ouro. Orou, a pessoa emagrece. Pesquisa isso aí. Você quer emagrecer? Tem igreja que, numa oração, você emagrece. Só que não. Mas vai lá. Deixa 1000 conto lá e vai para cima. Isso não é ridículo, não é? Mas tem pessoas assim. Onde está? Bem-aventurados que choram. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quer ser feliz? Chora. Como assim, pastor? Não tenho tempo, tá? Eu estou te explicando um conceito. Como é diferente. Quer ser feliz? Seja manso. Ai, meu Deus, como é difícil, né? Seja manso. Bateu numa face, vira outra. Seja tranquilo, seja calmo. É a Bíblia que está dizendo, depois você reflete nisso. Quem aqui tem fome e sede de justiça? Só se for própria. E quando você é a pessoa que cometeu injustiça. E você fala, Senhor, faz justiça em mim aí, me perdoa e que eu colha então. E aí? Tem mais misericordiosos. Aí vem o perseguido, né? Acho que é o próximo. Limpos de coração. Deixar o coração limpo, um monte de gente com mágoa, né? Pacificadores. Aí vem, bem-aventurados, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Imagina. Esse conceito de felicidade, igreja, é totalmente, diametralmente oposto ao mundo, não é? Então, se você e eu, como cristãos, e você que está me assistindo, não entender que a vontade de Deus, ela é outra sintonia da minha, vai ser difícil caminhar. Vai ser muito difícil caminhar. São vontades diferentes. No final, você vai falar, poxa, valeu a pena eu seguir a vontade de Deus. E eu confesso a vocês, para a gente pular esse primeiro ponto, muitas coisas que Deus me fala para fazer, eu falo, meu Senhor, eu não quero fazer isso não. Tem alguém mais assim? E vou afundar mais ainda. Eu não acho, Senhor, que isso é certo, não. Olha eu.
o barro tentando contender com o Senhor, mas eu falo tudo que eu estou sentindo para Ele. Se possível for, afasta de mim esse cálice, pelo amor de Deus. Eu oro isso sempre em algumas áreas. Você não? Mas aí eu finalizo dizendo, nós vamos ler essa passagem. Mas seja feita a tua vontade, porque a minha está contaminada. A minha vontade e a sua, igreja, está contaminada. Com o quê? Você e eu não temos visão do futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que você acha que é bom pode não ser bom. Você e eu não sabemos o melhor para nós. Nós não nos conhecemos totalmente. Sabia? Ou você, na idade que você está hoje, não é diferente do que você era 10 anos atrás. Sonhos que você tinha 10 anos atrás. Projetos, coisas que você deu o seu sangue para dar certo. Hoje você fala, meu Deus, como é que eu me meti num negócio desse? Logo, nós não sabemos o que é bom para mim. Então, quando alguém bate no peito, eu quero ser feliz a todo custo. O importante é a minha felicidade. Ele está dizendo assim, eu sou uma criança no escuro, que não sei de nada e quero determinar sobre a minha vida. Não dá certo. Você entende como Deus é bom? No fundo, Deus não é um pai maldoso que está dizendo, faça a minha vontade, a sua é diferente, só para você ficar sofrendo de vontade aí. Não, é porque ele está dizendo, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Se molde a mim e você não vê o futuro. Você não sabe nem o que é melhor para você. A sua palavra nem chegou na sua boca e eu já conheço. Você nem era nascido e eu já sabia de você. Horas, por que eu não vou entregar uma vida a um Deus desse, não é verdade? Amém? Então essa é a primeira coisa, entenda. A minha sintonia é diferente. A segunda coisa, a primeira é entender, né? A segunda, fazer. Então primeiro eu entendo, depois eu faço, não é só entender. Eu acho que o grande problema, igreja, esse primeiro ponto é muito fácil. Pastor, tudo que você falou aí, eu sei, é diferente. Luz e trevas não mistura, eu sei de tudo isso, eu entendo, mas eu ainda não estou ouvindo a voz de Deus. Você precisa fazer alguma coisa, então. O que é? Busque a Deus com exclusividade. Esse tem sido um tema muito recorrente, na minha opinião. Seja o pastor César, qualquer pastor que sobe aqui nessa tribuna, a Silene, o pastor o presbítero Jorge, todos os de terça-feira, acaba funilando nisso. Uma busca mais profunda de Deus. O que diz? Abre a sua Bíblia, por favor, comigo. Pega, folheia a sua Bíblia aí. O que diz em Mateus 6? Que é um texto profundamente conhecido, mas vamos tentar esquadrinhar ele um pouquinho melhor. Jesus começa o seu sermão no monte, ele fala das bem-aventuranças, nós lemos um pouquinho, e aí ele segue falando. O que ele fala em Mateus 6? Eu só vou ler o versículo 6 e 7, quando ele fala sobre oração. Quando ele fala sobre comunhão com Deus. Presta atenção no nível de exclusividade que seria isso. Jesus está dizendo assim, está falando para você, irmão, para mim, para você que está me ouvindo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, olha aí a exclusividade, algo exclusivo, algo VIP, algo fechado. E fechando a porta, não basta entrar no aposento, é um sentido figurado, não quer dizer que a oração tem que ser só no quarto, gente. Quer dizer que tem que ser um lugar reservado, fechando a porta, um lugar solitário, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E o que vai acontecer? E o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu sei que você já leu 1 milhão de vezes essa passagem, eu sei. Mas pensa comigo, por que Jesus está dizendo assim? Ele está destruindo alguns conceitos aqui. Antes dessa passagem ele fala, os fariseus ficam orando nas praças, se mostrando. Aquela oração deles, ele já recebeu o galardão. Que é alguém que vai olhar para ele e vai falar, nossa, como ele ora bonito. Só isso. Mas quer falar com Deus de verdade? Jesus está dizendo. Quer falar com Deus de verdade? Busque-o de maneira exclusiva. Aí eu quero confrontar você e você responde para você. Você tem buscado a Deus de uma maneira exclusiva, solitária? Estou falando na oração matinal e na hora de dormir. Eu acordei, Senhor, abençoe meu dia, blá, 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 amém. Não que essa oração não seja importante, amém, tudo bem. Mas eu estou dizendo de você ir no profundo e dedicar tempo exclusivo para o seu Deus. Entrar no aposento, fechar a porta. Onde é o seu aposento? Eu gosto muito do meu carro. Não é o meu quarto também, mas o meu carro. Entro, fecho a porta ali e falo tudo.
tudo que eu estou sentindo para o meu Deus. Tudo. Exclusivamente. Depois eu paro para ouvir. Aí eu choro. Aí eu dou risada. Sei lá. Aí vai de cada um. Mas eu falo, numa vida corrida contemporânea, você tem feito isso? Qual foi a última vez que você parou e entrou no seu quarto e fechou de verdade a porta e falou exclusivamente com o seu Deus? E como é que eu falo com ele? Jesus vai dando a fórmula aqui. Uma coisa que Jesus critica. Então eu entrei no quarto, ok. E aí? Não useis de vãs repetições. Essa palavra, useis de vãs repetições, é uma palavra só no grego. Batós. Você sabe o que é batós? O gago. Não o gago que é gago de doença, mas aquele que fica falando a mesma coisa. Deus, eu queria muito isso aqui, tu sabes. É o gago. Olha que analogia. Para Deus, esse batós é aquele que fica falando coisas sem propósito. Ele entra na presença de Deus para fazer orações mecânicas. Porque às vezes a gente ora, igreja, com medo. Deixa eu falar com Deus que eu tenho medo do inferno, medo da minha família ficar doente, medo de alguma coisa. Às vezes você vem na igreja hoje porque lá no fundo não é mais intimidade com Deus. É medo. Você tem medo do inferno, você sabe que ele é real. Você tem medo de a sua família ficar doente, ou da sua vida financeira cair. Então eu preciso ficar com Deus, que eu estou com medo. Não é esse relacionamento que ele quer da gente. A exclusividade que ele quer com você, não pode ser esse batós aqui, que é aquele gago que fica repetindo. E digo mais, esse batós, ele significa alguém que fala de maneira tediosa, sem parar. Então você está ali orando, repetidas vezes, sem profundidade. Deus está dizendo, que tédio, meu. Que oração chata. Porque não é de verdade. Porque não é com exclusividade. Às vezes, igreja, a gente vai orar e, como diz aquela música, né? Vai deixar as lágrimas rolar. Só vai acontecer isso, você só vai chorar. Vai falar, tu sabe, Senhor, porque você dedicou tempo para isso. Nós temos tido mais tempo para desabafar nas nossas redes sociais, as nossas verdades, do que com Deus. Como nós vamos ouvir a vontade de Deus, se nós não temos uma audiência particular com Ele? Como ouvir? Você sempre vai ouvir de uma maneira genérica. Isso está acontecendo agora. Eu tenho plena consciência que a minha pregação hoje é palavra de Deus, é profunda, amém, mas ela é genérica, não se ofenda. Ela só vai ser real quando você falar, peraí, a partir de hoje é dia tal, tal e tal, eu vou me reservar com meu pai. Eu vou falar com meu pai. Para muitos aqui, nem o conceito de pai existe para você. É como se fosse um Deus distante, irado, iracundo, com um cetro na mão, um Deus tão mau, um Deus tão exigente. Não, Ele é seu pai. Ele é seu pai. É o seu pai. Eu não sei se você lembra disso, mas a gente está cultuando aqui hoje uma pessoa. Ok? Uma pessoa. Eu tenho refletido muito sobre isso. Meu Deus, eu sirvo Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Ele é gente. É Deus, mas Ele é gente. Amém? Ele é uma pessoa. Eu não estou falando com uma entidade gigantesca, apesar dele ser grande. Mas Ele mora em mim. Eu estou falando com alguém tão ocupado que não pode ouvir o meu desabafo, por mais bobo que seja. Talvez se eu desabafar com você, você vai falar, pastor, que coisa pequena. Ou se você desabafar comigo, eu falar, nossa, você está com essa luta aí. Mas o teu Deus não, Ele te dá atenção. Ele te dá atenção. Lá na exclusividade, seja o problema mais fútil ao seu ver, até o mais complexo. Para Ele não tem fútil, não tem complexo. Para Ele tem o seu coração aberto, um coração de um filho que fala com Ele aberto. O que vai acontecer? Ele vai te ouvir, a Bíblia diz, Ele vai te recompensar. Sabe por que você não tem sido recompensado por Deus ou entendendo a vontade dEle? Porque nós não temos mais dedicado exclusividade para o nosso Deus. Não temos mais tempo. Estamos como Marta, afadigado. É muita coisa que a gente faz. Uma só é necessária, diz o Senhor para nós. É estar nos pés deles. Uma só é necessária. Pense nisso, igreja. Porque nada disso é novidade. Mas se o Senhor está mandando falar isso de novo, eu estava com outro tema no meu coração. Não estou falando isso para te quebrantar, não. De verdade, eu não estou nem aí para você pensar nesse sentido. De verdade, de coração. Eu queria tratar uma outra questão. Mas o Senhor tem trazido primeiro comigo. Ele falou, fala para a minha igreja. De verdade, igreja. Fale para a minha igreja. Cadê a exclusividade comigo? Aonde estão os momentos exclusivos comigo?
Momento a dois, eu e você. Aonde estão as orações, aquele louvor que você colocava, que você gostava? Onde estão? Aquele momento que você fala tudo que você sente. Porque numa oração matemática, uma oração do bom dia, do almoço, do café ou do jantar, ela é uma bênção, tudo bem, você está ali agradecendo, está tudo certo, mas você não coloca o seu real sentimento ali, a sua dor. Então, como você vai receber uma direção de Deus? Como eu vou receber uma direção de Deus se eu não dedicar momentos exclusivos para Ele? Busque então, igreja, busque. Jesus, como homem, buscava a Deus Pai de maneira exclusiva. Quer ver? Rapidinho, Lucas, capítulo 6. Rapidinho, tá? O horário se avança. Abra a sua palavra aí. Leia, estude comigo. São passagens fáceis, tranquilas. Então, Lucas 6, 12. Por gentileza, meu querido. Olha o que Jesus fez, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias, saiu ao monte a orar. Jesus, sei lá, estava na casa dele. Por que ele saiu da casa dele para ir para um monte orar? Pergunta, o monte é santo? Por que ele foi no monte orar? Porque ele já tinha dito em Mateus 6, algo que ele praticava. Entra no seu aposento, fecha a porta. O aposento de Jesus era um monte. Era um lugar reservado, fechado. Era um lugar para ele e Deus. Era a identificação de Jesus. Não é que o monte é sagrado. Não é nem errado nem certo ir no monte. Desde que o seu propósito de ir no monte seja, eu quero uma solitude com Deus. É um ambiente gostoso, então vá para o monte, irmão. Não é pecado, não. Mas você ir achando também que vai ficar com o graveto brilhando, aquela coisa, aí fica difícil. Vai porque você quer uma solitude com Deus, você quer um ambiente. É difícil a gente buscar a Deus, por exemplo, você está assistindo na sua casa aí. Não é a mesma coisa você assistir aí do que os irmãos que estão aqui. Não é. Você está na sua casa, aí toca o telefone, aí o cara bate palma, vassoura! E você está lá ouvindo a palavra. Não é a mesma coisa, é um recurso, ajuda, mas está longe de ser a mesma coisa. O negócio é estar aqui, é cultuar. É bom demais. Então, quando Jesus sobe no monte, quando ele desce com respostas. Jesus queria saber a vontade de Deus Pai sobre 12 parceiros que ele chamaria, que é o que acontece aqui. Quando ele desce do monte, ele chama os discípulos. Simples assim. Então, Jesus tinha momentos de solitude com Deus, momentos de silêncio ele e Deus, que é outra, rapidinho, no mesmo Lucas, folheia mais, lá no 29, 39. Rapidinho, eu vou ler um versículo do Lucas e um do Mateus para a gente entender a mesma história. Bem rapidinho. Lucas 22, 39. 22, 39. Folheia aí. Vamos folhear a Bíblia hoje. Olha, presta atenção que só Lucas que fala essa informação desse jeito. Por isso que eu vou ler um versículo, depois eu vou pular para Mateus. Olha só. E saindo Jesus como costumava. Igreja, olha aqui para mim. Nós precisamos criar costumes. Sabia? Costumes. Olha o que Jesus está nos ensinando aí. Costumes. Qual era o costume de Jesus? Ir para o monte. Era a forma que ele tinha para buscar o Pai dele. Qual é o seu costume, espiritualmente falando? Qual é o seu aposento de porta fechada? Pensa nisso. Ele foi para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. Agora vai, por favor, Rayan, para Mateus 26, 39, que é a mesma história. Mateus 26, 39. A mesma história. Aí ele chegando no monte, o lugar que ele costumava orar, o que ele fez? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, igreja, presta atenção nisso. Eu sei que esse é um dos momentos mais importantes que Jesus está falando da nossa salvação, do cálice que ele ia tomar, e glória a Deus por isso. Mas eu quero traduzir essa passagem para você hoje. Quer ouvir a voz de Deus? Presta atenção. O que ele fala para o pai dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Ele foi para um lugar reservado, exclusivo, fechadinho ali com Deus, pediu intercessores, né? Mas eles ficaram lá, ele foi mais adiante, sozinho. Então você pode desabafar, pedir oração, chamar o pastor, mas vai ter um momento que no fim das contas é você e Deus. Se você não tiver o seu particular com Deus, pode 318 homens de Deus orar por você. Deus quer você. Ele vai ouvir
a oração dos 318 pela sua vida, mas ele vai falar, mas cadê o alvo da oração? Cadê meu filho? Entende? Cadê ele? Pode pedir oração, mas cadê a sua oração? Pode pedir clamor, mas cadê o seu clamor? Peça orações e jejuns por você, está tudo certo, mas cadê o seu? Jesus entendia isso. Então ele deixa os amigos dele, que inclusive dormem, porque às vezes um terceiro não vai nos ajudar mesmo, não por mal, mas às vezes ele está cansado, então ele dorme, ele vai, e ele fala, sabe o que, para o Senhor? O que ele está sentindo. Qual foi a última oração que você falou para Deus o que você está sentindo? Ainda que o seu sentimento não está muito certo, mas era o seu sentimento, era o que você estava sentindo. Jesus suou sangue. Em outra passagem ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Se eu não me engano é próprio Mateus mesmo, um versículo para trás. Eu estou angustiado. Qual é o pecado nisso? A Bíblia diz que Jesus não pecou. Logo, o angustiar dele não era pecado. Qual é o problema de você se sentir angustiado? Qual é o problema de você falar, Senhor, tem ordens suas que eu não consigo cumprir? E se puder, não dá para não cumprir essa? É isso que Jesus falou, e ele não pecou em nada. Ele colocou o sentimento dele. Mas ele continuou dizendo, mas qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade. Esse é o segredo. Coloque para Deus exatamente o que você está sentindo, suas dores e medos, exatamente. Mas a minha vontade é estrangular o meu patrão. Você ora e fala assim, eu estou com vontade de estrangular o meu patrão. Contudo, seja feita a sua vontade. Entendeu? Mas eu estou com vontade, lista nisso, Senhor, tem misericórdia, eu estou agoniando. Contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus levanta desse Getsemane forte para ir para a cruz. Sabe o que fortaleceu Jesus? Tem uma outra passagem aí, se eu não me engano é Mateus mesmo, que diz que o anjo o consolava, não tem? Quem é bom de Bíblia aí? Acho que a versão de Mateus fala, e o anjo consolava. Sabe por que o anjo consolava Jesus? Porque os amigos estavam dormindo. E o Senhor enviou uma provisão para Jesus lá, um anjo consolando. Eu queria ver essa cena. Que honra desse anjo, Deus fala, anjo, vai lá e consola Jesus. Como foi esse consolo? Não sei. Não vou me aventurar no que a Bíblia não diz. Quem era esse anjo? Não sei. Só vou dizer para você, quando você ora e coloca o que você sente, o consolo vem. Mas vem mesmo. Ainda que aquilo que você pede, o Senhor vai falar, isso aí não é minha vontade. É outra, mas a minha vontade é melhor que a sua, e mesmo com essa dor sua, eu vou te consolar. É assim que acontece, igreja. Amém? É simples assim. O evangelho é simples. Eu posso vir aqui e fazer elucubrações e usar vários textos bíblicos e uma teologia profunda, e glória a Deus por isso. Mas no fim das contas, o evangelho é Jesus te chamando para a exclusividade. Vem falar comigo. Vem andar comigo. Coloque o que você sente para mim, aí você vai entender a minha vontade. Faz isso de maneira exclusiva para você ver se você não entende. Jesus orou de maneira agoniosa, como eu disse no Getsemane. Olha o que diz em Filipenses 4:6. Rapidinho, a gente já vai caminhando para o fim. Filipenses 4:6. Só passagens famosas hoje, tá? Porque não tem segredo, a Bíblia está apontando o tempo todo. A Bíblia está dizendo, não esteja inquieto por coisa alguma. Está inquieto, igreja? A Bíblia está dizendo, não é bom estar inquieto. Antes, ou seja, antes da sua inquietude, as vossas petições sejam em tudo. A Bíblia está dizendo tudo. Todas as petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fica aí, meu querido, por gentileza. Eu fico preocupado com uma coisa. Me dá mais 15, 20 minutos, a gente termina, a gente está dentro do horário. Eu, como pastor, me preocupo com uma coisa. 2 extremos. Quem aqui veio de movimentos aí neopentecostais que encurralava Deus na parede? Ergue a mão. Que determinava, poucos, hein? Poucos. Que determinava, o senhor, são 7 semanas e o senhor tem que fazer isso, porque eu determino, porque eu pisei o pé, eu já coloquei papelzinho aqui, né, Elcio? A gente marchava, né, a gente foi da mesma igreja, e tal, e beleza, não, tá errado, e é infantil, mas a gente fazia. Agora,
Beleza, aí a gente veio para Jesus aqui e tal, de novo, e reaprendeu, está aqui na Genuína, não é a melhor igreja do mundo, mesmo, nós somos falhos, mas a gente tem uma preocupação com a palavra. Às vezes fica até uma pregação cansativa, porque a gente fica citando texto, porque a gente fica preocupado em, não a minha opinião, mas o que a Bíblia diz e tal. Tá bom. Aí a gente vem para a Genuína e a gente não ora mais o que a gente sente. Aí a gente vem para uma igreja reformada, parece que a gente não ora mais os nossos sentimentos. A gente só, Senhor, estou na tua presença, faz a tua vontade, porque é a tua vontade, faz a tua vontade se tu quiseres, se tu... É lógico que a vontade dele vai ser feita. Mas a Bíblia está dizendo, as suas petições sejam em tudo conhecidas a Deus. Se vai realizar ou não, se o seu pedido é bom ou ruim, se está certo ou errado, quando você pede, coloca para Deus o que você sente, Ele fala, é isso que eu quero. Tá tudo errado, você está pedindo aí, eu vou te ajudar. Mas Ele quer relacionamento, está além do pedido, igreja. Aí a gente coloca diante de Deus e a gente pede, você ora por mim, por gentileza, pela cura do câncer, sei lá do quê. Você ora, vamos orar. Não, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Que a Tua palavra diz que o Senhor é soberano. Então, se for da Tua vontade, cura a Tua filha. O Senhor sabe. Eu não estou criticando, ore como você quiser. O que eu quero, o ponto é, você não encurrale Deus na parede. Mas na hora de orar, coloque o que você está sentindo. Coloque do Senhor, cura a tua filha em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, é isso que nós gostaríamos. Cura o teu filho, abre porta de emprego, tem misericórdia, Pai. Mas seja feita a tua vontade. Mas coloque o seu sentimento. Se um filho seu chega em você, fala, Pai, se você quiser me dá o que o Senhor quiser, me dá ali. É claro que no final vai acontecer o que Deus quer. Sempre. Mas sabe o que Deus quer? Ele quer que você fale com Ele. E aí? Ele quer que suas petições sejam em tudo conhecidas a Ele. E aí? Depois eu vou mostrar mais passagens antes de finalizar, se você não está convencido. Então isso me incomoda. A gente sai de um movimento que determinava para Deus e se não tomar cuidado, vai para um outro lado extremo. Para o outro lado extremo que é, Senhor, eu nem orar vou mais, porque é só a Tua vontade. Se é só a vontade dEle, eu nem preciso orar mais, eu só vou vivendo. Meu Deus, isso também é uma heresia. Ele está o tempo todo dizendo, fala comigo, sabe por quê? O Senhor Jesus, pela misericórdia dEle, porque a gente não merece nada. Ele quer se relacionar conosco, é Deus, Deus quis assim, criar pessoas que não ficassem adorando Ele ao léu, Ele quer pessoas para relacionamento. A Bíblia diz em João 4 que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade, tem que ser de verdade. Se tem que ser de verdade, quando você ora, você tem que colocar o que você está sentindo, horas. Não é? Não parece lógico? E por que a gente ora para Deus como se a gente estivesse indo numa audiência, falando com um juiz? Ó, Santíssimo. Por quê? Entremos na presença do Senhor com ousadia, como a Bíblia diz. Temor, sim, Ele é Deus, mas com ousadia. Senhor, o meu coração está assim. Senhor, eu peço ao Senhor, se for da Tua vontade, claro, isso. É algo exclusivo. Quando a Bíblia fala, Jesus fala assim, não use de vãs repetições, Ele está dizendo, peça de maneira exclusiva. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente está em Filipenses 4, aquela palavra ali, ó, súplica. Súplica. Sabe o que quer dizer essa palavra? Tornar algo específico para Deus. Ó, por que fala oração e depois súplica? Por que não fala oração e ação de graça? Você ora, depois você agradece. Por que no meio tem a palavra súplica? Porque o Senhor está dizendo, ora e torne específico o que você está sentindo para mim. Orou? Falou tudo para mim? Colocou com especificidade para mim tudo, certinho? Aí minha vontade vai ser feita. Entendeu, igreja? Não tem segredo. Não tem como dar errado, porque a Bíblia está dizendo, coloque diante de mim e as coisas acontecem. Só que aí falta a gente buscar a Ele com exclusividade. Amém? Falta isso. Falta muito isso. Já vamos caminhar para o final, o terceiro para a gente finalizar. Grava isso. Você tem primeiro que entender, depois fazer e depois o quê? Desfrutar. Por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui é desfrutar. Alguns acham pesados. Não, é desfrutar. Desfrutar do quê? Primeira coisa. Abre aí, por favor, em João 16. Deixa sua Bíblia em João 16. A gente vai ler coisas de João 16 e 17. A gente já caminha para o final.
Então eu entendo, então eu faço alguma coisa e agora eu tenho que desfrutar do quê? Lembra que nós estávamos falando de oração? Se liga nisso aí, ó. João 16, vai no versículo 7. Vamos ler juntos. João 16, 7. Você na sua casa que puder também. Jesus está dizendo: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando do Espírito Santo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer agora, mas vocês não podem suportar. Olha só. Pode pular, obrigado. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Igreja, do que eu tenho que desfrutar? Do Espírito Santo. É uma das primeiras coisas que você tem que desfrutar. Existe algo deixado por Deus, então esse terceiro ponto é desfrutar. Aproveite o que Deus te deixou. O que Deus deixou? O Espírito Santo. Que parece que virou um ser inanimado, pouco buscado, ou que a gente só sente quando toca um louvor de reteté. Não, o Espírito Santo é Deus, que habita em você, conforme Coríntios, habita em nós, e não só habita, ele consola. Não só consola, ele guia. Você não quer saber a vontade de Deus? Tenha o Espírito Santo, você vai saber. E não só guia, ele anuncia coisas do futuro. Anunciará o que há de vir. Quer saber a vontade de Deus? Desfrute dessa eu ia falar ferramenta, né? Mas não é uma palavra agradável para falar do Espírito Santo. Desfrute do que ele nos deixou, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que alguns chamam como uma terceira pessoa da Trindade. Nenhum é mais importante que o outro. Todos são Deus. Um dia a gente pode falar sobre isso numa escola dominical, que a Trindade é complexa, mas é Deus. Jesus vai ao Pai e deixa Deus na terra, que é o Espírito Santo, que agora habita em nós, o nosso tabernáculo. Você e eu podemos desfrutar disso. Por que que no nosso reservado a gente não ora? Senhor, a tua palavra diz que o Espírito Santo que está em mim me guia em toda a verdade e me anuncia coisas futuras. E eu estou precisando desfrutar desse privilégio. Me anuncie coisas futuras. Me mostra, me guia na verdade, porque eu estou confuso nisso, nisso e nisso. Eu não entendo se eu vou dar o passo nisso, nisso e nisso. Você e eu temos o Espírito Santo. É algo que Deus deixou. É o próprio Deus. E às vezes a gente está tão frio. A Bíblia diz em Tessalonicenses: não extingueis o Espírito Santo. Não apagues o Espírito Santo. Então é possível, pastor, o Espírito Santo ser apagado? Parece que sim. Não que Deus será apagado, mas do seu coração é possível. Quando, pastor? Quando eu vivo com a minha vontade. Quando eu vivo do meu jeito. Quando eu não oro direito. Quando eu me canso facilmente. Quando eu não deixo o Espírito Santo me guiar no que tem que ser guiado. Pense nisso. Outra coisa que Deus nos deixou. João 16 mesmo. Vai no 24, por favor. Vira um pouquinho. Ou talvez você vai estar na mesma página aí, 16 e 24. Lembra que a gente estava falando de pedido, igreja? Lembra? Olha só. Jesus está dizendo, aí você vai falar com ele, tá? Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus está dizendo: peça para mim e dar-se-vos-á. Bata e vai se abrir. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Você não está com Deus? Você não está vivendo o oculto, buscando no oculto com Ele, igual Mateus 6 diz? Se aproximando dEle, entrando com ousadia? Então, igreja, peça para Ele, igreja. Peça, não há pecado nisso. Parece que virou pecado a gente orar, a gente clamar e pedir socorro. Peça, pare com essa oração só. Você nem fala mais o que você sente. Eu estou com tanto medo de ser biblicamente errado. A Bíblia diz que você não sabe nem orar, eu também não.
Joga o teu coração naquilo que você está sentindo. Se você vai receber ou não, se está certo ou errado, é outra coisa. Aí o Senhor vai traduzindo, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, traduz a nossa oração. Mas se o Evangelho é relacionamento, peça para Ele. Jesus está dizendo, você não pediu nada até agora. Ah, mas Tiago diz que a gente pede mal. Ok, mas peça. Quanto mais pertinho de Deus, mais ajustado o seu pedido vai ser. Coloca o que você está sentindo, coloca o teu coração ali. Coloca a tua alma, as suas dores. Porque você tem algo que o Senhor deixou, o nome de Jesus. A gente fala, Pai do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mas parece que virou uma frase clichê. Ore no nome de Jesus, porque ele disse, ore, fale comigo. Quantos aqui faz tempo que não recebem respostas de oração? Quer saber a vontade de Deus? Ora para Ele no nome de Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Coloque a sua vontade para Ele primeiro. Toda desajustada, toda errada. Pode ser que da tua vontade ali vai ser aproveitado 10% ou nada. Mas por que a gente tem que falar? Porque isso é relacionamento. Ele já sabe, pastor, mas você não sabe. Então você precisa colocar. Está dando para entender, igreja? Amém? Eu quero ser muito prático, para a gente sair daqui. Meu Deus, eu quero entender a vontade de Deus. Eu quero entender. Outra coisa que a gente pode desfrutar. Espírito Santo, nome de Jesus, eu já estou terminando. A palavra de Deus. Você pode desfrutar da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, não é? O que diz em Hebreus 4:12. Veja João 17. Estamos em João, né? 17:14, eu já finalizo. Vira uma página, você que está aí com a Bíblia aberta. Olha o que Jesus diz, igreja. Desperta, igreja, em nome de Jesus. Dê-lhes a tua palavra. Quando a palavra chegou para a gente, o que aconteceu? O mundo os odiou. É isso que acontece. Porque não são do mundo. Aí você começa a encaixar o quebra-cabeça aí. Por que que a gente não tem que ser igual ao mundo? Porque a gente não é daqui, igreja. Pode sonhar, projetar, mas nós não somos deste lugar. Assim como eu não sou do mundo, você também não é, o Senhor está dizendo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quer saber a verdade? Quer saber a vontade de Deus? Está aqui. É uma vida exclusiva com Deus. É entender que o mundo não é igual. E é ler o que Ele deixou. Igreja, Ele fala tudo aqui. Todas as respostas estão aqui. Tudo Ele vai te mostrar. Ele só vai discernir para você. Às vezes o que você lê, você está lendo sem discernimento. É por isso que tem o Espírito Santo. Às vezes você está lendo sem conseguir entender. É por isso que tem o Espírito Santo. Então, para finalizar, quer entender a vontade de Deus de verdade? Como é que eu entendo a vontade de Deus? Eu preciso entender, eu preciso fazer e eu preciso desfrutar. Eu entendo que eu sou carnal, tenho vontades erradas e que a vontade de Deus é diferente. A gente não gostaria na nossa carne, mas é diferente. Depois vale a pena, mas às vezes a gente peleja para fazer uma vontade de Deus. Para liberar um perdão, não é verdade? A gente peleja para as coisas, mas é o que vale a pena. Depois eu tenho que fazer. Saia daqui hoje com um propósito, você e Deus. Não fala o voto não, porque fez voto, cumpre, hein? Mas faz um propósito no seu coração. Eu vou buscar Deus com mais exclusividade. Onde é seu quarto? Onde é seu aposento? O que você tem que fechar a porta? Quais são as distrações que você tem que remover? Faça isso nem que seja matematicamente. Espera aí, vai ser tal dia, tal dia, tal dia. É eu e Deus e ponto final. Sou eu e Ele. Você vai ver que vai ficar muito mais claro a voz de Deus. E desfrutar. O que parece que é um peso, ler a Bíblia, eu leio, dá um sono. Isso é para desfrutar, não é para ser pesado. Leia cheio de Deus para você ver, para desfrutar. O nome de Jesus, aquela oração ousada, não colocando Deus na parede, não determinando nada. O fim da nossa oração sempre tem que ser, seja feita a tua vontade. Porém, Senhor, olha o meu cálice aqui, é isso que estou sentindo, é isso, tem misericórdia, eu preciso estar mais perto de ti, e joga, desculpa a palavra, vomita o que você está sentindo. Se limpa, porque bem-aventurados os que estão limpos, né? Se limpa, se limpa. O que você está sentindo, coloca. Fala, Senhor, me perdoe até por estar sentindo isso, mas seja feita a sua vontade. Experimenta fazer isso para você ver. De verdade, rigorosamente você e Deus. Desfrute de tudo isso. E eu finalizo com uma passagem que eu acho que eu não anotei aqui. Deixa eu ver se eu sei de cabeça. Salmos 37. E aí a gente encerra, tá bom, igreja? Salmos 37. Eu quero muito te ouvir, Senhor.
Mas será que eu estou com tempo para falar? Ele está com tempo para te ouvir. E para depois falar a vontade dele. Nós estamos com esse tempo? Acredito que seja Salmos 34. Será que eu vou lembrar que eu não deixei isso anotado? Quem achar aí algum versículo que fala sobre vontade, me ajuda aí, que eu não anotei. Eu acho que é 37, 34, os irmãos me perdoem. Que eu estou com 34 na cabeça, eu acho que é o versículo, isso mesmo, perdão, 37, 34. Entendi, pastor, estou fazendo e estou desfrutando, e agora? Salmos 37, 34, a gente finaliza. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdades a terra, tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Então espera no Senhor e guarda o seu caminho. Então, você quer viver a vontade de Deus? Fez tudo isso, agora espera. Fica quietinho, porque a gente é imediatista, né? Eu falei no começo, a gente planta e a colheita vem. Eu garanto a você, pelo poder da palavra, não por causa de mim não, que é impossível você não ouvir Deus. Impossível você não ouvir. Se você não entender que você é diferente do mundo, não adianta tentar encaixar seus desejos sujos, pecaminosos na vontade de Deus. Não, eu sou diferente. Se você não entrar e não se aproximar dele, e não ter algo com ele, de verdade, igreja, a igreja é maravilhosa, é muito bom estar com vocês aqui. Mas a igreja, de verdade, representa, sei lá, é difícil falar porcentagem, mas nem 50% da sua espiritualidade está aqui. Nem 50% da sua vida com Deus está aqui, eu tenho que ser sincero. Sabe o que está? Dentro do seu aposento, fechado ali, no seu dia a dia. Deus te abençoe, amém? Vamos ouvir a voz de Deus, aleluia.